Quem é Azael? Alguém consegue lembrar? Pensei até em oferecer chocolate para ajudar a sua memória, né, de funcionar melhor. Temos um grupo pequeno aqui hoje à noite. Alguém consegue lembrar, riscar? Alex, quase, depois começou a coçar. Pode falar, Alex. Não. Você não estava colando em casa, Sabina? Ou estava? Você estava colando, já viu que eu estava pregando? Vamos lá, vamos dar uma chance para a Sabina. Pode falar. Não, também não. Mas respostas erradas não são ruins, não. Ainda pode continuar. O que podia ser uma dica? Já sei. Não, essa dica já faz. Ele tinha uma ligação com Davi. Quanto que essa dica não vai ajudar você tanto, mas ele era sobrinho de Davi, mas ele fez parte também dessa história de Davi. Alguém mais? Não, estava mais ligado com Davi. Soldado, agora está chegando perto. Alguém pode falar porque ele era conhecido? Ele era um dos valentes. Olha, vocês estão chegando. Tranquilo, só tem 30 a 37 valentes. Então agora, né, tá... Pode ser, na verdade, a gente não sabe quem foi para procurar. Provavelmente que ele não foi, porque fala que foi os 3 valentes. E ele não estava na lista dos 3 valentes. Também não. Abisai realmente era uma das pessoas que sempre estava ansioso, né, de matar o Saul. Até uma vez, eu sei que foi Abisai que chegou lá devagarzinho no meio do campo e ele estava lá dormindo, Saul, e Abisai, posso matar ele? E Davi falava, não pode matar o ungido. Bom, então parece que o chocolate vai ficar para mim mesmo, né? Então, Azael, vou dar mais uma dica, é isso que vai ajudar você. Ele era muito rápido. Ele era um capitão, sim, mas qual que foi a história de... Está pensando em outra história. Olha, né, todo mundo chegou muito perto, gostei muito. Pessoas estavam relembrando de algumas histórias não tão conhecidas. Mas vamos lá, então. Vamos lá para 1 Crônicas, capítulo 11. E vamos começar com o versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 11 e versículo 10. Nós não vamos ler todos esses, mas eu gostaria de simplesmente deixar vocês mais ou menos nesse lugar, porque na verdade nós vamos olhar em alguns outros versículos nesse mesmo capítulo. Então, 1 Crônicas, capítulo 11 e versículo 10. Você já vai ver, já antes do versículo 10, se a sua Bíblia já tem esses títulos derivados que já ajudam você de se localizar na sua Bíblia, já fala que são o quê? Os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Às vezes é meio difícil de exatamente saber quem são os 3 maiores e quem eram os 3 cabeças de 30. Mas uma coisa que eu vou falar para vocês, gente, tinha muita guerreiro. Tinha muitos homens que estavam prontos de arriscar sua vida, principalmente por Davi. Principalmente por causa da influência de Davi. Eles iam fazer tudo o que era possível. Alguém mencionou que tinha 3 valentes que arriscaram a sua vida
Só porque Davi falou, estou com sede, como eu gostaria de tomar um copo de água do poço de Belém. O poço de Belém estava cheio de soldados de filisteus. E ainda tinha 3 valentes que tinham coragem de arriscar a sua vida só para pegar um copo de água e dar para Davi, para que Davi podia ficar satisfeito. Tinha muita coragem. Tinha vários homens super valentes, se quer falar dessa maneira. Tinha 3 que eram grandes e eles fizeram várias coisas. Podemos ver em 1 Crônicas 11, versículo 10, que tinha, que falava, estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Versículo 11. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Acmonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Então, de uma vez, ele conseguiu de matar 300 homens. Tem um outro trecho lá em 2 Samuel, que fala que ele matou 800. Está quase começando a falar das mesmas histórias de Sansão. Eles eram homens de muito valor. E podemos ver que Davi realmente ficou forte no Senhor por causa desses homens, ligado com a palavra de Deus. Versículo 10 explica isso, fala, segundo a palavra do Senhor. Depois, mais tarde, em versículo 12, fala sobre um homem chamado Eleazar. E depois fala em versículo 13, este se achou com Davi em paz da mim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevado, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno, e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Podemos ver aqui que Eleazar, todo mundo basicamente fugiu. Fala em versículo 13 que todo o povo fugiu de diante dos filisteus. Mas ele não. Ele não fugiu. Ele decidiu, o resto pode fugir. Mas não, eu não aceito derrota não. Deus está querendo me usar. E ele ficou firme e forte e defendeu e feriram os filisteus. E a Bíblia fala em versículo 14 que o Senhor efetuou grande livramento. Tem um outro trecho lá em 2 Samuel que ele adiciona. Eu achei até engraçado. O povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Fugiram, ele que fez a batalha e o povo só voltou quando a batalha tinha acabado, só para pegar as coisas. Que mostra o quê? Que em primeiro lugar, Eleazar não estava nem aí com o despojo. Para ele, a batalha era mais importante, não os benefícios da batalha. Como é a sua atitude? Como é o seu coração? Você quer também receber do Senhor, ou você só está contente de fazer a vontade de Deus? Muitas pessoas, na verdade, estão muito mais focadas em o que eles podem receber de Jesus do que eles podem fazer para Jesus. Podemos ver que Eleazar não tinha nada com isso. O terceiro que nós podemos ver em versículo 12 era chamado Samá. Samá fez basicamente a mesma coisa, ele defendeu um terreno de lentilha. Eu ainda falo, para lentilha eu não sei se eu iria defender, eu não sou muito fã de lentilha, mas ele estava defendendo realmente
a terra. Esses eram os 3 grandes. Olha comigo também em 1 Crônicas 11, 20. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 20. Também Abisai, irmão de Joabe, era cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Abisai, que algumas pessoas lembraram o nome dele, ele é mais famoso entre também os valentes de Davi. Muitas pessoas esquecem que Jerusalém não foi conquistado até o tempo de Davi. Já sabemos que ela é o capital, que ela é o importante, mas Jerusalém não foi conquistado por quase 600 anos. 600 anos. Todo aquele tempo dos juízes não foi conquistado por Saul, mas foi conquistado por Davi. Mas sabe quem foi usado mais para essa conquista? Abisai. Abisai conquistou Jerusalém e depois ele até chamou Davi para não pegar a honra e o respeito que ele mesmo tomou Jerusalém. Ele queria que Davi iria ganhar toda essa honra. Você pode ver? Eles sempre estavam querendo fazer para agradar Davi e agradar Deus. Ele que conquistou Jerusalém, Abisai. Podemos ver mais uma vez que Abisai, ele salva também até a vida de Davi. Nós não vamos entrar nesses versículos, mas tem uma vez que Isbi-Benob, que nome? Isbi-Benob, ele era um gigante. E a Bíblia fala que Davi estava um pouquinho mais velho, um pouquinho mais cansado no meio das guerras, e esse gigante estava quase pronto de matar Davi. E quem entrou no meio para salvar Davi? Abisai. Abisai foi usado de uma maneira maravilhosa para conquistar Jerusalém, que foi usado para realmente ajudar a salvar a vida de Davi, foi usado também para ferir esses 300. A Bíblia também fala que ele foi usado numa guerra chamada Vale do Sal, que ele também foi usado de derrubar mais do que 18 mil soldados com o seu exército. Mais tarde você pode ver no seu capítulo lá de 1 Crônicas, olha o versículo 22. 1 Crônicas 11 e versículo 22 fala, também Benaia, essa é mais um. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de estatura de 5 côvadas. Seria mais ou menos uns 2,5 metros. O egípcio trazia na mão uma lança com o eixo de tecelão, mas Benaia o atacou com o quê? Um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Vamos continuar. Versículo 25 e 26. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi pôs sobre a sua guarda. Versículo 26. Foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém. E depois você pode ver já lá na sua Bíblia que Deus começa a nomear vários nomes. Vários nomes de outros homens. Mas talvez você reparou em versículo 26, tem um chamado Azael.
Azael. Azael era, como eles destacaram Azael? Irmão de Joabe. Irmão de Joabe. Sabe qual que era o outro irmão dele? Abisai. Você pode ver em outro trecho que Davi tinha uma irmã, Zeruia. E a irmã de Davi, ela tinha 3 filhos. Uma era chamado Joabe, comandante do exército de Davi. Abisai, bem famoso com tudo que ele fez. E Azael. Podemos ver ele sendo o terceiro irmão. Até quando ele é mencionado, não menciona nada que ele fez que era grande. Simplesmente fala que ele era o irmão do Joabe. Eu lembro que eu tinha um amigo meu, ele era mais conhecido de ser o irmão da sua irmã, April. Então todo mundo sempre falava desse jeito. Sempre falava, aqui o nome dela é April. Todo mundo conhecia ela seria um missionário, e ainda é missionário hoje em dia em Papua Nova Guiné. E aí tinha um irmão mais novo, 5, 6 anos mais novo, e todo mundo dizia, aqui é Edwin, ele é o irmão da... como ele ficava irritado com isso. Sempre falava, todo mundo sempre me chama irmão. Eu sou Edwin, eu tenho meu nome e tal. Aí, de propósito, uma vez, alguém não conhecia ele, nem conhecia a irmã. Aí eu falei, olha, quero que você conhece meu amigo Edwin. Aí também a irmã do Edwin, chamado April. Aí eu fiz o contrário, aí ele ficou toda. Obrigado, Benjamin. Agora ela sabe como eu sinto. Azael, comparado dos irmãos, ele não era tão grande. Ele não era tão grande como os irmãos. Mas ele era importante? Ele era entre os 30 valentes. Com certeza ele foi usado muitas vezes no meio das mãos de Deus. Mas temos que ter bastante cuidado com o nosso coração. Temos que ter muito cuidado com o nosso coração, que nós não começamos a ter ciúmes dos outros. É fácil fazer? É fácil. É fácil de fazer no ministério, é fácil de fazer na igreja, é fácil de fazer com os irmãos. Ainda brinca com a minha irmã que eu era o favorito. Eu era o favorito e ela fica brava comigo. Mas podemos ver que realmente temos que ter cuidado e lembrar que Deus tem um lugar perfeito para você. Talvez você não vai ser entre os 3. Talvez vai estar entre os 30. Talvez nem vai estar entre os 30. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um. Mas é importante que podemos guardar o nosso coração e falar, Senhor, eu quero ser usado simplesmente nas suas mãos. Azael, na história que nós vamos contar, parece que ele perdeu esse foco. Ele era um homem valente. Com certeza, ele já foi usado muitas vezes nas mãos de Deus antes dessa história. Mas podemos ver que como ele simplesmente perdeu um pouquinho do foco. Na verdade, eu lembro agora que quando eu estava olhando nesse eu vi que 1 Samuel era errado, e eu escrevi com caneta, com outro papel, e corrigi. Mas quando eu imprimi de novo, eu não tinha corrigido no meu computador, aí ela saiu errado. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 18. É isso que o preleitor fica bravo com esses títulos grifados, porque já fala para você o que vai acontecer no meio da história, né? Vamos lá, então. 2 Samuel, capítulo 2, começando com o versículo 18. Fala, estavam ali
os 3 filhos de Zeruia, que é a irmã de Davi. Então são os sobrinhos de Davi: Joabe, Abisai e Azael. Azael era o quê? Ligeiro de pés, ele era rápido, ele era como o pastor Benjamin uns 20 anos atrás, né? Uns 20 anos atrás. Ligeiro de pés, como gazela selvagem. No meio disso, eu só quero falar para vocês rapidinho, no meio disso, eles estão no meio de uma guerra. Nós podemos ver Isbosete, ele é o rei de Israel, Davi é o rei de Judá, só que ele está querendo ser o rei de Israel todo. Mas ainda assim tem um grande comandante do exército chamado Abner. Abner era também com Saul. Ele não queria soltar esse poder. Então ele escolheu um filho do rei Saul, depois que Saul morreu numa guerra, e ele colocou Isbosete lá como rei. Quando você realmente lê essa história, conhece essa história, Isbosete, ele não era um homem tão forte, mas Abner era. Abner era realmente o que deixava o reino ainda forte nas mãos de Isbosete. Mas Davi ainda, eles estão fazendo guerra um contra o outro. E Davi está começando a ficar mais forte. A Bíblia fala que Davi estava fortalecendo e a casa de Saul estava enfraquecendo. E no meio disso, nós podemos ver que no meio dessa batalha, Azael tem a sua chance. Então ele começa a falar em versículo 19. Azael perseguiu a Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Não desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Algo bom, né? Estava focado. Ele estava indo atrás do Abner. E como eu falei para você, Abner, que na verdade ele era o poderoso. Abner, que era o poderoso, mesmo que tinha Isbosete, que era o rei. Matar Abner, uau, game over. Podemos simplesmente ganhar a vitória. E no meio de tudo isso, podemos ver ele continuando, indo atrás do Abner. Podemos ver que ele talvez poderia ter pensado, finalmente, eu que tenho uma vantagem. Abisai, ele é muito poderoso, ele está muito bom no meio das guerras, ele sabe lutar. Joabe, tá bom, ele tem muita estratégia, ele é o comandante do exército de Davi, ele sabe como lidar o povo muito bem, mas agora é minha chance. Agora é minha chance de mostrar para as outras pessoas que eu sou tão poderoso como eles. Eu não chego no meio dos 3, eu não chego até para ser os 3 valentes. Podemos ver ele sempre como o quarto lugar. O quarto lugar. Mas a Bíblia fala que ele era muito rápido. Então agora é sua chance. Ele está indo atrás de Abner. Abner está correndo dele. Azael atrás. Abner está correndo. Azael atrás. Ele não olha para a direita, ele não olha para a esquerda, ele vai conseguir de alcançar ele. Interessante o meio dessa, um tentando pegar o outro, porque ainda tem conversa. Aí você pode usar a sua imaginação como era essa conversa. Talvez super cansado, subindo o morro, sabe que Azael está chegando. Aí depois podemos ver Abner em versículo 20. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. Versículo 21. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda. Olha a próxima coisa que ele fala. Lança mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém, Azael
não quis apartar-se dele. É um pouquinho esquisito esse discurso entre inimigo, quase parece que são amigos. Você deveria lembrar que ainda são os dois da mesma nação. Os dois são israelitas. Um tem a ideia de Isbossete deveria ser o rei, e um tem a ideia que Davi deveria ser o rei. Mas também eles são irmãos no sangue. Eles são israelitas. E Abner olha para ele e ele não quer briga. Ele não quer briga com ele. Ele fala, vai para a esquerda, vai para a direita, não vai atrás de mim, Azael. Não faz isso. E até o Abner, com o seu jeito de lutar e saber de tudo isso, ele está olhando para o próprio Azael. E o que ele viu que estava faltando? O que ele fala para ele pegar? Em versículo 21. Armadura. Azael, você nem está com armadura. Você não está protegendo o seu coração. Pelo menos toma dos seus moços, coloca a armadura. Você vai querer tentar me matar? Você está querendo me pegar e você nem está preparado? Para com isso, Azael. Mas como o versículo 21 termina? Porém, Azael não quis apartar-se dele. Azael deveria conhecer melhor. Ele estava indo atrás de um comandante do exército, veterano, sabia como lutar, já lutou várias vezes, várias batalhas. Por que ele não estava com armadura? Eu não sei. Talvez ele nem gostava da armadura, porque ele não era tão rápido com a armadura. Sem armadura, corre mais rápido. Ele era ligeiro dos pés, ele era rápido. Era o que destacava a vida de Azael. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, no Novo Testamento fala: cuidado para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Depois podemos ver, eu quero que você pode abrir a sua Bíblia para esse trecho, em Efésios capítulo 6. Alex estava fazendo essa leitura no começo do nosso culto. Efésios capítulo 6, ela fala sobre a armadura. Podemos ver em Efésios capítulo 6 e versículo 16. Fala, embraçando sempre o escudo do quê? Da fé. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados de quem? Maligno. Cuidado. Deveria ter esse escudo. Nós não sabemos todos os desígnios de Satanás. Não sabemos da maneira que Satanás vai querer atrapalhar a sua vida, a minha vida, a vida da Igreja Batista Vitória. Versículo 11, voltando nesse trecho, Efésios capítulo 6, versículo 11, 12 e 13, fala o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha o versículo 13.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Você sabe quando o dia mau está chegando na sua vida? Você sabe quando vai ter aquela tentação difícil? Você sabe quando vem aquele problema? Às vezes não sabe. Talvez podia falar, pastor Benjamin, estou passando por esse tempo agora. Não esquece, tomar a armadura de Deus, para que você não caia. Para que você não caia nas ciladas do diabo. Eu gosto também do final desse versículo. Fala, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois de vencer, não esquece, usa a armadura para permanecer inabalável. Um problema grande que nós temos é que quando está tudo indo bem, a gente não olha para Deus. Quando tudo está indo bem, a gente não pensa em colocar armadura. Quando parece que está tudo encaixando, a gente esquece. E na verdade é isso que quando Satanás chega e ataca. O leão, geralmente, ele pega o animal quando o animal nem sabe que ele está lá. É raro que o leão consegue atacar quando já viu. Quando os animais conseguem enxergar o leão, aí ele não tem mais chance. O leão, ele tem chance quando ele chega despercebido, quando você nem está notando a presença dele. E muitas vezes nós não notamos a presença dele quando tudo está indo bem. Podemos ver a importância da armadura. As armaduras não funcionam mais? Funciona sim. É questão se nós temos aquele escudo da fé. Depende se nós realmente somos soldados. Soldados que não se envolvem nos negócios desta vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Muitas vezes nós estamos, na verdade, focados em outras coisas e esquecemos dos perigos que estão ao nosso redor. Volta para 22. Então, Abner deveria falar para vocês voltarem para 2 Samuel, capítulo 2 e versículo 22. 2 Samuel, capítulo 2 e versículo 22. Então Abner tornou a dizer-lhe: desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como me avistaria rosto a rosto com Joabe, teu irmão? Me perdoe um pouquinho, talvez você vai falar, pastor Benjamin está imaginando muita coisa no meio dessa frase. Mas o Abner olha para Azael e fala: Azael, para de tentar me atacar. O que o Azael está querendo fazer? Só alcançar ele? Não é pega literalmente, né? Não é uma brincadeira. Azael está pensando que ele tem chance do quê? Matar. E ele está super ansioso. Porque se você consegue a armadura de um general, uau! Você vai ser o herói da sua terra. Você vai ser o herói de todo o exército. Eu acredito que Azael, ele ficou cego espiritualmente.
Era para ele esperar os outros soldados chegarem. Mas ele achava que tudo estava indo bem. Você pode ver em outro trecho que a Bíblia fala, que falou que, na verdade, Abner e as pessoas de Isbosete, de Israel, matou só 19 homens de Davi. Matou só 19 no meio da guerra. Sabe quanto Davi conseguiu de matar no meio dessa guerra? 360 pessoas. Parecia que toda a guerra estava indo na direção de Davi. Parecia que a vitória estava prestes de acontecer. E Azael falou: eu quero ganhar a honra e a glória sozinho, sem armadura. Eu consigo correr mais rápido. Vai dar certo. Agora é minha chance. Ainda Abner olha. Eu não sei se isso perturbou ele ou não. Mas ele falou: se você não para de me seguir, eu vou precisar matar você. E Azael: quem é ele de falar que ele vai me matar? Eu vou matar ele. E ainda fala, e ainda tem aquela coragem de falar no final: e eu não quero fazer isso porque eu não quero encarar o seu irmão. Quase jogando na cara de Azael: eu não estou com medo com você, porque eu consigo jogar você na terra agora. Mas do Joabe, eu tenho medo. Eu não quero ofender Joabe, seu irmão. Eu não sei, mas eu consigo imaginar Azael ficando ainda mais cego, através de talvez amargura e um pouquinho de orgulho. Não, agora é a minha chance de atacar. E ele está correndo. Eventualmente Abner percebe: não tem mais chance. Eu tentei convencer ele 2 vezes. Eu tentei dar um aviso para ele de colocar a armadura. Eu tentei avisar ele: eu vou precisar te matar se você continua correndo na minha direção. Para com isso, Azael. E Azael não quis escutar. Olha o versículo 23. Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Azael caíra e morrera, paravam. Podemos ver Azael morto do campo. E não precisava ser. Ele podia ter esperado. Ele ganhou 2 chances de fazer. Eu não sei exatamente como Abner fez, mas esse movimento é meio conhecido no meio dos árabes. Ele tem uma lança normal, que tem essa parte da frente. Mas também no meio dessa lança, ela tem também uma outra parte apontuda, na parte de trás. Eu não sei, talvez até o Abner estava cansando, estava um pouquinho mais devagar, talvez até que ele fingiu, talvez que ele começou a tropeçar, alguma coisa assim. Aí quando Azael chega mais ou menos perto, está quase pronto de atingir o inimigo, o que ele estava confiando, que era sua rapidez, na verdade foi a armadilha que foi contra ele através das mãos de Abner. Porque de repente, rapidinho, ele está correndo com a sua lança e de repente ele simplesmente volta e ele usa aquela mesma lança por trás, assim, na direção, enquanto Azael está correndo literalmente com toda aquela velocidade. E Abner, que era um soldado
não errou. E acertou totalmente no coração. E morreu. Ele tinha até um pouquinho de razão de ter medo de Joabe. Não é logo, mas alguns meses, alguns anos depois, o Joabe realmente mata o Abner. Podemos ver simplesmente não tendo só a paciência. Azael queria fazer mais do que ele precisava. Queria ganhar a atenção de todo mundo. Mas às vezes Deus simplesmente quer que você fique no lugar onde Ele colocou você. E Ele quer que você seja um servo bom e fiel. É fácil de ser fiel? Não. Eu estava falando com Moisés sobre isso hoje de manhã. Nós falamos, só sendo fiel nem é fácil. E Satanás sempre está querendo esperar o tempo oportuno. Ele falou isso até com o próprio Jesus Cristo. Depois de tentar Jesus Cristo 3 vezes, e eu acho que foi mais que 3 vezes, a Bíblia só fala das 3 vezes, mas fala depois que ele saiu e esperou para um outro tempo oportuno. Deus fala que nós precisamos vigiar, ser sóbrio, e vigiar, porque na verdade Satanás nunca vai parar de tentar derrubar você no chão, do começo da sua vida até o final. Olhe comigo em Romanos 13. Romanos 13, versículo 14. Gostei bastante do verbo que podemos achar já nesse trecho de Romanos 13, 14. Romanos 13, versículo 14 fala, mas, qual que é a próxima palavra? Revestivos. Nós estamos falando sobre o quê? Armadura. Só uma pergunta rapidinho. Aquele movimento lá que a Abner conseguiu de fazer, de usar aquela lança rapidinho, fazendo assim, teria dado certo com a armadura? Não. O coração poderia ser protegido. Esquisito que o próprio inimigo até deu um aviso da maneira que ele podia matar ele, mas realmente foi assim nessa história. E nem assim que ele quis escutar. Só está com medo, só está inventando talvez uma maneira para me desistir. Fala, mas revestivos do quê? Do Senhor Jesus Cristo. E nada desponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Lembra as 3 concupiscências que Satanás gosta de usar, e ele usou aqueles 3 até com o próprio Jesus Cristo, e ele também quer usar isso com você. Ele quer usar, na verdade, a nossa fraqueza, da nossa natureza pecaminosa. Não preciso ir lá, porque você já conhece esse provérbio. Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Quem tem orgulho, vai cair. E são as 2 maneiras que Satanás gosta de usar. O orgulho e também as tentações, as concupiscências, aquele desejo da nossa carne pecaminosa. Temos que ter cuidado. Lembramos muito bem Satanás, Isaías 14, ele falava, tu dizes no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e na monte da congregação, eu me assentarei nas extremidades do norte.
Eu subirei acima dos mais altos nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Temos que ter muito cuidado do nosso orgulho. Temos que ter muito cuidado para não ficar sossegado. Eu falei até na véspera do Ano Novo da nossa igreja. Hoje nós temos um grupo pequeno, comparado dos outros meses de novembro, dezembro. Eu sei que tem razões também por causa disso. Mas uma coisa que eu falei na véspera do Ano Novo, eu falei, Igreja Batista Vitória, eu acredito que é mais forte no final, mesmo no meio do coronavírus, que está mais forte espiritualmente, com frequência, com tudo, no final de 2020 do que estava em 2019. E amém. Isso é algo muito bom e podemos regozijar sobre o que Deus fez. Mas temos que ter cuidado, porque quando tudo está indo muito bem, é que quando às vezes podemos cair. É importante que nós podemos lembrar de colocar armadura em 2021. 2020 que foi difícil. É esse ano que precisava armadura. 2021 vai ser um pouquinho mais fácil. Temos que ter cuidado e lembrar de não cair. E lembrar, Senhor, eu só quero fazer o que o Senhor tem para mim. Eu não quero cair nas armadilhas de Satanás. Porque não era para terminar em derrota. Essa batalha não era para terminar em derrota. Também Deus fala isso para cada um de nós. Deus fala em 1 Coríntios que não tem nenhuma tentação humana que nós não podemos resistir com o poder de Deus. Deus sempre oferece um escape. Ele sempre vai proverá livramento que nós podemos suportar aquela tentação. Vamos terminar com Colossenses capítulo 3 e versículos 16 e 17. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Colossenses capítulo 3 e versículo 16 fala o seguinte: habite ricamente em vós, o quê? A palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com o quê? Gratidão em vosso coração. Olha versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Conseguiu de ver o conselho tão bom nesses dois versículos? Coloca aquela palavra de Deus. Qual que é a armadura de Deus? A palavra. Começa a instruir, começa a aconselhar um ao outro mutuamente, em toda a sabedoria, cantando a Deus, tendo gratidão no seu coração sobre tudo que Deus já fez. Podemos ficar gratos pelas vitórias da nossa vida. Podemos ficar gratos sobre as coisas que Deus fez em nossa vida. Deveríamos simplesmente ficar grato também do que Deus já fez nas nossas vidas. Eu sou o primeiro de reclamar. No final de uma semana, no final de um mês, eu falo para Dani, mas Dani, o que eu consegui de fazer? O homem muitas vezes é ligado com os fazeres.
eu acho que eu não consegui de fazer nada com papelada, nada com a construção. Eu não consegui de fazer aquele estudo com fulano. E aquela coisa dos jovens. Aí eu fico lá. Em vez de o quê? Só ficar contente com o que Deus está fazendo. Tá bom, Deus. Estou aqui. Talvez eu queria mais vitória. Talvez eu queria mais coisas. Talvez caí naquela tentação que eu queria conseguir de fazer mais coisas para todo mundo podia olhar para o Benjamin. Errado. Faz o que Deus já preparou para você. Hazael estava no meio dos 30. Tinha que chegar para ser tão bom como Joabe, tão bom como Abisai. Não precisava. Podia fazer simplesmente o seu papel e ficar contente com aquilo. Mas é importante também que nós não deixamos aquelas tentações de Satanás. Felipe, o seu último cântico que ele mencionou, que ele tinha feito aqui, no caminho eu me vi. Como termina? Confiando em mim. Muitas vezes acontece com o nosso orgulho, e ainda mais às vezes depois de uma vitória. Cuidado com as vitórias, porque às vezes podemos começar a confiar em mim. Quando um dia caí no pecado. E qual que é o título desse cântico? Guarda o meu coração. Então estava falando, Cristo, eu preciso que você guarde o meu coração. Porque uma coisa pode tirar o nosso foco. Nós temos que revestir com Jesus Cristo. E lembrar que tudo que nós fazemos deveria ser para a honra de quem? Honra de Deus. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Obrigado, não foi nada a ver comigo. Eu não tinha nada a ver com isso. Se fosse eu tentando fazer, com certeza iria cair em derrota, iria desmoronar. Mas graças a Deus, Deus conseguiu de fazer isso. Dá toda a honra e a glória a Deus. E assim o orgulho não começa a entrar no seu coração. E podemos alcançar outras vitórias para Deus. Eu quero que o ano de 2021 seja mais um ano de vitórias. Nós precisamos guardar o nosso coração. Colocar aquela armadura. Não ficar com orgulho. Será que eu estou? Vamos trabalhar juntos. Cada um no seu lugar. Cada um fazendo a sua parte. E assim Deus dá a vitória. Aos poucos. Aos poucos. Podemos ver que Hazael queria aquela vitória naquele dia. Naquele momento. Hazael, o herói da guerra. Porque se realmente conseguiu de matar o Abner, seria o final. Mas não foi o plano de Deus. E Hazael, infelizmente, não fez parte do plano de Deus naquele momento, naquela maneira. Mas ele fez parte do plano com outras coisas. É importante que nós podemos falar, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Você decide. Você decide o que você quiser. Mas eu quero servir, não cair nas tentações do diabo, não cair através das concupiscências, proteger o meu coração, seja alerta, seja sóbrio, não cair no orgulho e simplesmente falar, Senhor, eu estou aqui para ser usado, para a tua honra, para 2021. E porque também podemos passar isso para as nossas famílias.